Hoje o nosso estudo é no capítulo 15, irmãos, de 1 Samuel. Nós vamos estudar esse capítulo 15. Não dava para estudar o 15 e o 16, porque o 16 vai falar de a unção, né, de Davi como rei. Então vai ser um texto que vai exigir de nós um pouco mais de detalhe, então a gente deixa para estudar ele semana que vem. 1 Samuel 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o meu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel quando se opôs no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver. Nada lhe poupes, matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Pelo que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua com eles, porque vós usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está a leste do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Saul e o povo, porém, pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, mas toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo, e aí levantou para si um monumento, e voltando passou e desceu a Gilgal. Veio Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Samuel, porém, lhe disse: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois é este que ouço? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor, o teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito líder das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Por que não deste ouvidos à voz do Senhor? Por que antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram o despojo, ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, lhe disse: não tornarei contigo. Rejeitaste a palavra do Senhor, e ele te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para partir, Saul segurou-se à barra do manto, o qual rasgou-se. Disse-lhe Samuel:
O Senhor rasgou de ti hoje o teu reino e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Respondeu Saul: pequei, mas honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu adore ao Senhor, o teu Deus. Assim Samuel voltou com Saul e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele confiante, pensando: certamente já passou a amargura da morte. Diz, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, mas Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, mas teve muita pena dele. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul como rei sobre Israel. Amém, igreja? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, mais uma vez te agradeço por este dia e essa oportunidade. E agora contamos com a ajuda do teu Espírito Santo para meditarmos na tua palavra. Muito obrigado. Nós estamos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus, tá? Eu anotei aqui na minha Bíblia alguns detalhes, né? E coloquei alguns slides para a gente nele meditar. Deus rejeita Saul como rei. Nós vamos ver nos primeiros 31 versículos o relato, né, deste fato aí que Deus está rejeitando Saul como rei. E depois, os últimos versículos, a morte do rei Agag, a partir do verso 32, né? E, enfim, muito ensinamento, irmãos, para nós, mas infelizmente a gente não consegue, né, não tem tempo para meditar em todos eles. É até difícil, às vezes, né, fazer os slides, 2 slides para um capítulo, exatamente pela quantidade de lições, de ensinos que tem esse capítulo. Bem, Deus ordena, irmãos, a Saul destruir completamente os amalequitas. Esta é a questão que nós vamos encontrar aqui da desobediência. E não é a primeira desobediência, irmãos, do rei Saul. Na verdade, é a segunda desobediência. Aqui Deus manda que ele destrua totalmente os amalequitas. Deus chega a mandar no versículo 3 que ele não poupasse nada, matasse homens, mulheres e meninos, crianças de peito, bois, camelos, ovelhas e jumentos. Deus deu essa ordem clara para ele, irmãos. Mas o que ele faz? Ele desobedece a Deus e poupa o rei Agag juntamente com o melhor do gado. Aqui diz que ele escolheu alguns animais, o verso 9 vai dizer, né? Porém pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Então, irmãos, a gente precisa pegar algumas lições. Quando eu costumo dizer que essa geração não conhece Deus porque não lê Bíblia, é a grande realidade. Olha para vocês verem uma coisa, Deus mandou, naquele momento específico, Deus mandou vingar, na verdade, o fato dos amalequitas não terem recebido bem a Israel lá no passado. Agora Deus vai e derrama o seu juízo, né, sobre os amalequitas, dando ordem, aliás, ao rei que destruísse eles totalmente. Então, é complicado para nós entender, né, nossa mente hoje. Mas como é que pode Deus mandar matar todo mundo? Sim, foi isso. Homem, mulher, criança, até criança de peito era para matar. Era para matar até os animais. Era para fazer um extermínio total. Esta foi a ordem que Deus deu ao rei para que ele fizesse. Mas aí ele poupa a parte do gado, né, o melhor do gado, na verdade, e poupa também o rei, na verdade. E o mais incrível é que logo em seguida a Bíblia ainda diz ainda que ele fez para ele um ídolo, ele fez um monumento para ele mesmo. Então a gente vê um conjunto de coisas que ele vai fazendo errada, e que isso não agrada ao Senhor, né? Aí quando Deus vai, diz no versículo 11, que se arrependeu de haver colocado Saul como rei, eu quero até que os irmãos entendam, porque a gente costuma dizer assim, Deus não se arrepende de nada que ele faz. A gente não tem isso conosco? Mas Deus se arrepende sim.
E a gente precisa entender o que quer dizer Deus, que Deus não se arrepende, e ao mesmo tempo a gente lê que ele está se arrependendo. Leia na Bíblia sua aí, quem puder, o versículo 29 para nós. Leia para você ver o versículo 29, quem puder. É desse mesmo capítulo 15. Tá vendo? A gente pega esse texto, esse versículo 29, e às vezes entende ele, irmãos, só com a cabeça fechada assim. Aqui está dizendo que Deus, né, a força de Israel, a glória de Israel, como diz a minha Bíblia, não mente nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Mas nós acabamos de ver o versículo dizendo que ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Vamos ver essa mesma coisa, o versículo 24, né? Aliás, o versículo 24 já na verdade, como é que eu digo? É Saul se arrependendo. Então nós vamos ver ao longo da Bíblia Deus se arrependendo. A primeira vez que eu vi Deus se arrependendo, vamos ver se vocês lembram aí. Quem lembra de uma primeira vez que Deus se arrependeu na Bíblia? Exatamente, em Noé. Logo depois que terminou o dilúvio, que Noé foi oferecer para Deus um sacrifício, né? Depois ele feito o homem, e ele diz que nunca mais vai destruir o mundo, vai destruir o homem com água, porque ele viu que o coração do homem é mau desde a meninice. Depois a gente vai ver Deus também se arrependendo, e a palavra é exatamente essa. Deus diz que vai destruir Israel, e ele se arrepende do mal que ele ia fazer, porque encontra alguém que ora. Deus fala que vai destruir Nínive, e ele se arrepende do que ele vai fazer, tão logo Nínive se converte a ele e volta para ele. E aqui, queridos, a palavra é muito clara no versículo 11, quando Deus diz assim: arrependo-me de haver posto Saul como rei. E o Deus vai dizer essa mesma palavra outra vez, referenciando a ele, se arrepende. Agora, irmão, como pode então o versículo 11 dizer que Deus se arrependeu? E aqui no versículo 29 a gente pega essa frase, tem até um hino bonito, irmãos, que os mais antigos cantavam: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Um hino muito bonito, por sinal. Mas é para a gente entender que em determinados momentos, quando Deus vai falar que vai destruir alguém e há conversão, Deus muda o seu plano e não destrói. Ele fala que vai fazer algo e você se converte e eu me converto, ele muda, mas é porque ele é justo, não porque ele vai e vacila. Ele fala que vai fazer e não faz, não. É porque ele vai dizer: vou destruir. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, se voltar para o Senhor, ele vai se arrepender. E nesse caso aqui especificamente, Deus está dizendo que se arrependeu de colocar Saul. E ao mesmo tempo nós precisamos então aí compreender o caráter de Deus. Eu disse para vocês que quando nós vamos conhecer Deus e o caráter de Deus, através da forma de Deus agir. Então é vendo Deus agir e lendo a forma como Deus age, é que a gente vai entender sobre o caráter de Deus. O fato de Deus dizer: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, a gente pode entender que na verdade Deus tinha expectativa que Saul desse certo. Tá? Mas você vai falar assim: mas Deus não sabe de tudo? Sim, ele sabe de tudo, mas ele coloca nas nossas mãos o livre-arbítrio. Fez o homem mais à semelhança dele, colocou o homem lá. E só falou para ele: não coma de tal árvore, porque no dia que você comer dela, você morre. Mas Deus não interferiu na escolha. O homem foi, comeu, o homem colheu as consequências de ter errado, ter pecado, mas Deus deixou que o homem escolhesse. Então essa liberdade, esse livre-arbítrio, irmãos, nós vamos encontrar ele sempre. Então o fato de Deus ter escolhido Saul lá atrás, dá a entender que a expectativa de Deus era que ele desse certo. E agora Deus vem e fala que se arrepende de ter colocado ele como rei. Para a gente tirar da cabeça aquela ideia, irmãos, de que Deus faz algo e o que ele faz é irrevogável. Tem muita gente com esse pensamento: não, porque o que Deus faz, ele não volta atrás, é irrevogável. Vigia, porque é sempre assim. Ele disse... na questão de Eli, que morreu logo ali atrás, nós já vimos como é que foi a morte e o fim da família de Eli. Olha bem, Deus colocou Eli, garantiu para Eli que não ia faltar na família dele ninguém que fosse sacerdote.
Mas por causa do pecado da família de Eli e da forma como Eli conduziu os filhos dele, Deus falou: eu tinha dito que não ia faltar, mas a partir de agora ninguém da tua família vai ter o sacerdócio, e todos eles vão morrer novos à flor da idade. Então é Deus que falou lá atrás que a família de Eli sempre ia ter alguém no sacerdócio, e por causa do pecado ele fala: eu falei que ia ter, mas agora eu retiro o que eu falei, não vai ter mais. Isso é para a gente, irmãos, conhecer Deus pela palavra, conhecer como Deus age, e a gente não baixar a guarda com relação ao pecado e à iniquidade. Deus não é homem para quem minta, e nem filho de homem para se arrepender, mas ele se arrepende sim daquilo que ele falou que vai fazer na minha vida e na sua, se nós não andarmos dentro do propósito dele. Isso é Bíblia, isso é claro. Só que esse é o lado da Bíblia que ninguém quer, é o lado amargo, é o lado amargo. Todo mundo quer o lado doce. O lado doce é que Deus é bom, que ele dá mesmo, que ele não volta atrás, que ele prometeu, que ele vai cumprir. Esse é o lado bom. Agora, o lado amargo é o lado em que eu tenho que andar na linha, na reta, tenho que andar dentro da vontade de Deus para que ele cumpra o que ele falou. Porque aquilo que ele falou, tem gente que pensa que Deus falou, está selado. É o que eu estou mostrando aqui para os irmãos. Não é bem assim, né? Do que Deus falou, sempre vai ter condicionais com relação a nós. Vai ter condições. Se a gente cumpre o nosso lado, Deus cumpre o dele. Se a gente não cumpre, Deus então vai agir de acordo com as nossas atitudes, porque ele é justo, tá, irmãos? Então a gente vê aqui, então, que essa ordem de destruir completamente os amalequitas, Saul desobedece, poupando o rei e parte do gado, fazendo também este ídolo para si. Este pecado de Saul não é diferente do primeiro pecado que ele cometeu lá no capítulo 13, versículo 13 e 14. Por quê? Porque tem natureza, irmãos, religiosa. É a questão de fé. Lá no capítulo 13, ele peca porque ele usurpa o lugar que não era dele. Eu já disse para os irmãos, né? Ele assume o papel que não era dele e ele peca. E aí ele desagrada a Deus. Ele oferece um sacrifício que ele não podia oferecer. E isso desagradou muito ao Senhor. E agora ele vem e repete um pecado também de natureza religiosa. Por que de natureza religiosa? Porque aqui ele desobedece a ordem direta de Deus, mata e destrói. Ele não faz isso que Deus mandou. Agora, um detalhe, irmãos, queria que vocês pensassem. Uma das coisas mais difíceis da vida da gente, irmãos, é abrir mão daquilo que a gente gosta. É abrir mão daquilo que nos interessa. Uma das coisas mais difíceis é a gente jogar fora, abrir mão de coisas que a gente gosta. Você pode fazer muita coisa com tranquilidade. Se você consegue dominar o que você gosta e abre mão dele, ser uma pessoa abençoada e vai andar sempre no propósito de Deus. É difícil a pessoa largar uma diversão, largar uma rotina, largar algo que ela gosta a pedido de Deus. E o fato de Saul, irmãos, é por isso que eu disse que tem muita coisa embutida nesse capítulo 15, pena que a gente não tem tempo. Mas o fato dele não ter matado todas as pessoas e destruído tudo como Deus havia mandado, tem muito do eu dele colocado aqui. Primeiro, Agag, que ele poupou, era o rei dos amalequitas. Ele não deixou vivo um homem lá, qualquer um. Ele matou todos. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz no versículo 3 que Deus mandou ele matar homens, mulheres, meninos, crianças de peito. E aqui embaixo diz que ele matou todos, menos o rei. Então ele teve o sangue frio de matar homem, mulher e até criança de peito. Mas o rei ele não matou. Por que ele não matou? Porque era o rei. Então, se você for pensar num conjunto de coisas, quando Deus nos manda executar algum juízo, Deus é imparcial. Por que ele não matou o rei? Será que o rei seria como um troféu? Para ele ter um rei como escravo no reinado e dizer que matou todo mundo menos o rei? Que peso teria isso diante de Deus? Né? Ao ponto do versículo 9 dizer que, mas toda a coisa vil e desprezível, Saul destruiu totalmente. Então quer dizer que homens, mulheres e até criança de peito era desprezível, mas o rei não era.
E ele ainda poupou o melhor das ovelhas, para que ele, lá na frente, como ele disse, para poder oferecer como sacrifício. Mas será que ele ia oferecer como sacrifício mesmo? Essa é a pergunta. Será que ele guardou isso, o melhor do gado e da ovelha, para poder oferecer a Deus? E outra pergunta é, será que Deus aceitaria um sacrifício desse, que não te custou nada, é do outro, a ovelha e o boi é do outro? Você não tirou da sua ovelha nem do boi, você tirou do outro que Deus havia mandado destruir. Então, irmão, tem um conjunto de coisas aqui embutido, né? E eu gostaria de chamar muita atenção para isso. Por que ele não matou o rei? Será que é porque era o rei dele? Porque era o rei dos amalequitas. Será que era rei antes dele? Será que ele venerava, ele respeitava, ele honrava? Ou ele queria só um amuleto? Não, como eu disse aqui, será que ele queria só um troféu na cabeça de um rei? Já imaginou ter um rei escravo no seu reinado, né? Comendo lá da comida que você manda para ele, né? Que troféu? Não importa, eu só quero que os irmãos pensem na questão de obedecer a ordem de Deus e obedecer ela toda, né? E depois de você não obedecer a ordem toda porque te interessa algumas coisinhas. É igual aquela pessoa que retém parte daquilo que pertence a Deus. Se Deus te deu, te confiou dons, coisas e mais não sei o quê, e Ele espera que você use isso para Ele, não retenha aquilo que é de Deus, né? Então vamos continuar, porque passa muito rápido. A gente vê logo em seguida também no versículo 24, irmãos, que quando é argumentado por que estava lá aquele gado, aqueles animais todos lá, ele vai e joga a culpa no povo, ao invés dele assumir a responsabilidade dele, que ele, né, autorizou que não matasse. Ele na verdade, o que ele pega? Ele joga a culpa no povo e leva para o lado religioso. Pegamos para sacrificar a Deus. Nós não matamos porque reservamos para sacrificar a Deus. Agora eu pergunto para vocês, que valor tem uma oferta que a gente retira, se Deus já deu um fim e uma finalidade para ela? A gente tem que pensar nisso também, tá? Nas coisas que a gente faz. Olha bem como é que ele joga a culpa no povo, irmãos. Quando Samuel repreende ele, né? Nesses versículos anteriores, Samuel repreende ele por causa daquilo que ele pegou as ovelhas e os bois, né? E disse, no versículo 21, que pegou o melhor, evitou de ser destruído para ser oferecido ao Senhor. Um detalhe, olha bem, Deus mandou matar tudo. Ele não mata e depois diz que guardou para oferecer ao Senhor. Nem isso Deus recebeu e aceitou. Então a gente tem que entender Deus e compreender. Será que Deus aceita toda a oferta que nós damos para Ele? Ou será que tem oferta que Ele não aceita? Porque eu sei que as pessoas costumam, irmãos, principalmente em questão de bens materiais, tem muita gente que dá dízimo e oferta pensando em receber em troca de Deus. É troca mesmo, eu estou dando porque a Bíblia diz que Deus vai me dar de volta. Mas será que não existe também aí, da parte de Deus, esse rigor com relação àquilo que nós estamos oferecendo no altar do Senhor? Porque, na verdade, é o que está escrito. Ele diz aqui, não, nós desobedecemos Deus e deixamos um pouquinho das ovelhas vivas e tal, não matamos tudo, desobedecemos Deus para oferecer para Deus. Ou seja, nós desobedecemos Deus para oferecer para Deus. Complicado. Será que Deus aceita uma oferta fruto de desobediência? Será que Deus oferta algo que a gente dá fruto de desobediência? Será que Ele aceita o nosso louvor, o nosso serviço? Se em casa nós estamos tratando mal nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, se nós somos desobedientes a Deus, será que essa oferta é aceitável diante de Deus? Então a gente tem que fazer essa aplicação e olhar para o nosso lado, porque não é mágica, né? Não é só pegar algo e ofertar para Deus e esperar que você vai receber de Deus a aprovação, porque não é. Lembra bem de Caim e Abel, a primeira oferta que se tem referência na Bíblia Sagrada, tá? Vocês viram muito bem a história, como é que terminou, porque um foi aceito e o outro foi rejeitado, por causa do coração. Era oferta. No caso, Deus aceitou uma e rejeitou a outra. Então a gente precisa analisar dessa forma, irmãos, para a gente entender como é que a coisa funciona. No versículo 24, então, depois dele ser repreendido, parece que ele se arrepende, mas não é arrependimento isso. Verso 24, então disse Saul a Samuel, pequei, violei o mandamento do Senhor e as suas palavras. Aí ele fala, temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Ah, rapaz, que bandido, você viu o que ele está dizendo?
Ele está falando: Samuel, eu pequei contra Deus, eu desobedeci a voz de Deus. Sabe por quê? Porque o povo falou muito no meu ouvido, aí eu fiquei com medo deles, e dei ouvido à voz deles, e deixei o rei vivo, e deixei as ovelhas vivas, que Deus mandou matar. Parece que não tinha muito significado, mas olha bem: temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Peraí, temeu o povo e deu ouvidos à sua voz. A gente aqui pode lembrar exatamente de Adão e Eva e a serpente, né? Lá no dia do pecado. Deus chega para Adão, ele: e a minha mulher que o Senhor me deu? Chega para a mulher: a serpente. E eu sempre gosto de dizer, a única que foi honesta e sincera ali foi a serpente, porque na hora que Deus foi amaldiçoar ela, não jogou culpa em ninguém. Ela poderia ter jogado em alguém, se é que tinha alguém para jogar. Então, queridos, é muito séria essa questão da nossa vida de fé, nossa vida religiosa. A gente precisa passar ela muito pela palavra, tá? Então, veja bem que quanto de coisa que ele acumula na vida dele, né? E vai complicando a vida dele. E aí Deus determinadamente, Deus cancela, na verdade, o compromisso que tinha com Saul aqui. Ele vai reinar por um tempo, mas logo em seguida nós já vamos ver que Deus vai ungir Davi para que Davi assuma o reinado no seu lugar, tá? No capítulo 13, irmãos, um detalhe importante que eu notei, eu fiz questão de colocar ele aqui para a gente concluir o verso 32 ao 35, é que no capítulo 13, Saul ofereceu o sacrifício que Samuel deveria oferecer, né? Mas agora, nesse capítulo, esse finalzinho de versículo, Samuel é que oferece o holocausto que Saul deveria oferecer. Presta atenção, capítulo 13, eram ovelhas que iam ser mortas, e aí era Samuel que tinha que fazer. Saul se apressa e faz a oferta, lá no capítulo 13. Era para Samuel fazer, Saul mete a mão e faz a oferta e mata o animal. Aqui era para Saul matar o rei, ele não mata, aí Samuel pega e faz o serviço que era dele. Então, para vocês verem como é que a coisa, irmão, não é, na verdade, Samuel não deixou lá atrás. Aliás, Saul não pegou o holocausto e ofereceu no lugar de Samuel porque ele era um camarada crente e tal. Ele fez aquilo porque ele era desobediente. Agora aqui, ele deveria ter oferecido o holocausto. O holocausto era Agag morto. Ele não fez. Aí veja o verso 32 para baixo, nós vamos encontrar que então Samuel fala: traz aqui Agag. Agag veio todo alegre, pensando assim: já passou a raiva, a ira, agora eles vão poupar a minha vida. Muito pelo contrário, ele pega a sua espada e a Bíblia diz que ele destrói o rei Agag, ainda dizendo para ele: olha, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada a sua mãe também. E matou ele, despedaçou, diz a palavra do Senhor. Ou seja, aqui era para Saul ter feito. Saul não fez. Samuel pegou e falou: então me dá aqui que eu vou te mostrar o que você deveria ter feito. E fez o serviço que era, na verdade, matar aquele homem. Então é uma coisa estranha, né? Capítulo 13, Saul oferece o sacrifício que Samuel deveria oferecer. Mas agora, Samuel oferece o holocausto que Saul deveria ter feito, executando Agag. E a Bíblia vai terminar esse capítulo dizendo, irmãos, que depois disso, nunca mais eles se viram. Samuel só viu Saul no dia de sua morte, né? E a Bíblia relata que ele teve muita pena de Saul. Ou seja, ainda com o coração doendo, por, na verdade, ter assumido Saul, ter tirado o lugar de Samuel de certa forma, né? Porque Samuel era o profeta e até pensou que na verdade, o povo estava rejeitando ele. Então a gente nota, queridos, que apesar de tudo isso, ele muito se entristeceu, Samuel se entristeceu muito ao ver o caminho que Saul estava tomando. Se você voltar à Bíblia um pouquinho no versículo 11, quando Deus fala que se arrependeu de ter colocado Saul como rei, o versículo 11 termina dizendo algo muito importante, que então Samuel se entristeceu e clamou ao Senhor a noite toda. Samuel não ficou nem um pouco alegre de ver que o rei estava agora descolocado, né? Tinha perdido o seu cargo de rei. Então ele ficou muito triste. E aqui termina dizendo que Samuel teve muita pena dele. Um detalhe importante também, irmãos, que em todo o tempo que Saul vai se referir a Deus, ele se refere ao Deus de Samuel e não ao Deus dele. Então era um camarada de fato escolhido por Deus, mas na verdade não tinha essa intimidade com Deus. O tempo todo ele vai dizer
né, para adorar o seu Deus, o teu Deus, e não adorar o Deus dele. Não tinha uma experiência com o Senhor, e de fato é algo que a gente tem que notar. Tá bom, irmãos? Até aqui então, né, para a gente encerrar, e vamos para a conclusão. O que nós podemos concluir, irmãos? Saul era rebelde e presunçoso, e não reconhecia os seus erros, e culpava os outros sobre o pretexto de adorar a Deus. Precisamos coragem para executar os desígnios de Deus, lançando fora aquilo que não lhe agrada. Deus disse: não me agrada os amalequitas, e eu quero que você lance fora do mapa, destrua. E quando Deus nos fala assim, a gente tem que cumprir o que Deus mandou. Hoje Deus não vai te mandar destruir ninguém, mas Deus pode estar te mandando destruir atitudes e pensamentos pecaminosos que você não tem coragem de jogar fora. E a gente vai carregando aquilo conosco, e isso vai desagradando Deus o tempo todo. Então, por isso que eu pego aqui de uma maneira geral, trago para a nossa vida pessoal. Aquilo que Deus está nos mandando, destrua, joga fora, é para jogar fora, não é para poupar nada, né? Principalmente a questão da mente nossa. Eu estou falando mais de mente, de comportamento. Porque a gente, em público, irmãos, eu posso ser uma pessoa muito crente aqui, e eu posso até levar uma vida social lá fora exemplar. Todo mundo olha para mim, não, aquela pessoa ali, olha lá. Mas será que eu sou essa pessoa por dentro da minha mente, dentro do meu coração? Então é isso que eu quero dizer. Vamos pegar e trazer para o reino espiritual. Deus falou com Saul: destrói tudo, não poupa nada. Deus, o tempo todo, está falando comigo, com você, sobre pensamentos maus, sobre comportamento mau. Sabe aquela teimosia que a gente tem, que a gente tem aquela mente teimosa, aquele jeito duro e teimoso? Deus pode estar o tempo todo falando: destrói, arranca fora, joga isso fora, eu não quero isso. E a gente fica, irmãos, insistindo, e até pensa que isso é qualidade, e às vezes não é, aos olhos de Deus. Então, queridos, vamos pensar nisso, né, com muita seriedade, e colocar o nosso coração nas mãos do Senhor. É isso que a gente tem que arrancar da Bíblia, tá? Tipo, arranca fora da tua mente o fato de Deus mandar matar a gente. Deus não faz isso mais, não é isso que Ele está fazendo, né? Quando Ele quer, Ele mesmo levanta pessoas, mas nós nunca vamos ter essa direção que Deus está falando. Deus mandou eu ir lá e matar. Vai nessa que você vai preso, né? Na verdade, Deus age de forma diferente. Mas Deus está o tempo todo falando comigo: você mata o homem velho que está aí dentro dessa mente, desse coração. Mata a velha mulher, mata o velho homem, mata esse comportamento. Ele vai te condenar, né? Porque o fim de Saul foi feio, queridos. Saul terminou muito feio, não precisava de terminar assim, né? Primeiro rei de Israel. Então a gente precisa, né, adequar a nossa vida para executar os desígnios de Deus, lançando fora aquilo que não agrada a Deus. Amém, queridos? Vamos embora para casa, né? Abençoados, né? Alegres, satisfeitos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Te agradeço pelos hinos que cantamos, te agradeço pela tua presença e pela oportunidade de meditar na tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a jogar fora tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Desde já eu te agradeço, peço a tua proteção, a tua graça sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, te guarda, te dê uma ótima noite. Vamos estar juntos no final de semana, se Deus quiser. Deus abençoe.